Olá, você que nos assiste neste momento, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Meu nome é Perotti, Valcídio Perotti, diretor e fundador da revista Mobile, com circulação ininterrupta nos últimos 41 anos. É com muito prazer que estou aqui para mais uma Mobile Talks, edições de 2021. Este projeto tem o patrocínio dos apoiadores da nossa plataforma digital, a Colchões Castor, a Renessar Elac, a Corte Certo Plano de Corte, a Tintas Killing e a Interprint Revestimento para painéis de madeira. Talk significa conversa em inglês. Fazemos isso, conversamos, há mais de um ano, sempre com personagens capazes de compartilhar ideias e influenciar pessoas. E é o caso do nosso convidado de hoje, Solon Cassal, gerente de produtos e tendências da Arauco, lidera o desenvolvimento do grupo na América Latina, graduado em arquitetura e tecnologia de materiais, pós-graduado em marketing e em design estratégico. Solon Cassal, com a chilena Macisa, há muitos anos atrás, trouxe para o mercado brasileiro os painéis de MDF e, posteriormente, também os painéis de USB, produtos que revolucionaram, na época, a indústria de móveis e de arquitetura. Também inovou no mercado de painéis com texturas e padrões nunca antes vistos no Brasil. O que motivou trazermos para a nossa conversa de hoje o arquiteto Solon Cassal é a sua capacidade de inovar neste mercado. Fiquem conosco, vai valer muito a pena acompanhar nossa conversa. Solon Cassal, podemos começar? Podemos começar a gravação? Estamos prontos? Tudo bem, Perotti? Muito bem. Vamos embora. Nós podemos iniciar, então, Solon, pedindo a você que contextualize para os nossos espectadores a Arauco no panorama brasileiro e mundial da produção de painéis? Certo. Só lembrando, você falou aí de introdução de MDF e de USB, lembrando que nós sempre fomos parceiros, né, nesse trabalho, tivemos o teu apoio desde o início, né, muito importante. Bom, a Arauco hoje tem uma posição de a segunda maior empresa de painéis no mundo, né, com unidades fabris toda a América Latina, né, Brasil, Chile, Argentina, México, depois América do Norte também, Estados Unidos, Canadá, na Europa, em Portugal, Alemanha, Espanha e também na África. E operações em todo o mundo, em todo o planeta, podemos dizer. No Brasil, a gente também ocupa a segunda posição. Somos o segundo maior produtor de painéis no Brasil, com fábricas no Rio Grande do Sul, né, em Montenegro, aqui em Ponta Grossa, Piên, Santa Catarina, Jaguari também, Jaguariaíba, aqui no Paraná também, e mais uma planta química aqui do lado em Araucária, além das florestas. As florestas são muito relevantes, né? A área florestal. Exato, eu disse além das florestas, mas o principal negócio são realmente as florestas, né? O ativo principal e incomensurável é a floresta, né, Solon? Exatamente, é onde começa tudo. Falando em floresta, Solon, o que é trabalhar numa companhia como a Arauco, que é a primeira companhia florestal do mundo a certificar sua neutralização de carbono? E para quem também não tem muito conhecimento, como se mensura, como se faz, como se procede essa neutralização de carbono tão procurada hoje pelas empresas? Certo. Bom, a neutralização de carbono se faz através de um cálculo, né, uma equação de quanto que o negócio emite, né, de carbono, de CO2 na atmosfera, né, e quanto que ele resgata. Então, é feito esse cálculo, isso foi feito através de consultorias internacionais. No caso da Arauco, essa equação deu positiva, ou seja, a gente resgata mais CO2 da atmosfera do que a gente emite.
Então, para nós, isso, com certeza, uma grande satisfação, um orgulho, é um avanço muito importante no nosso mercado, né? Nós somos, por enquanto, a primeira e a única empresa florestal que obteve essa certificação. E só para ter uma ideia, né, se a gente comparar o que aconteceu agora na cúpula mundial do meio ambiente, o Brasil assumiu um compromisso de reduzir essas emissões em 50% daqui a 10 anos. E nós já reduzimos em 100% esse ano, né? Já temos a certificação. Então, a gente está, no mínimo, 10 anos à frente do que o país, vamos dizer. Então, é realmente uma felicidade muito grande, né? A gente é uma empresa que realmente se preocupa com as questões ambientais, então foi realmente uma grande vitória. Atitudes como essa são muito relevantes, né, Solon? Eu acho, né? Na medida em que cada vez mais os consumidores, né, os jovens consumidores, que daqui a um pouco serão a grande maioria no mundo todo, passaram a dar muita importância para empresas que eles chamam limpas, né, empresas que se preocupam com a preservação do meio ambiente. Daqui um pouco, com inteligência artificial, com essa coisa todas, vai ser muito fácil rastrear a origem dos materiais. Isso não vai ser diferente com o painel. Até no próprio mobiliário comprado lá no varejo, não é, Solon? É verdade, isso já acontece, né? Algumas empresas, empresas de imóveis já tem já chama atenção para isso, né? Já estão lá os certificados, já está lá na etiqueta do produto, né? Qual é a origem, qual é a certificação, e é bem como você falou, o jovem consumidor, né? E cada vez mais, ele é muito consciente. Então, ele realmente analisa as marcas, analisa a história, de onde vem, a origem do produto, a origem da matéria-prima, né? E isso faz parte da decisão de compra, né? Então, cada vez mais um diferencial importante. E tem que ser mesmo, né? A gente vive todos no mesmo planeta, a gente sabe o que tudo isso implica, né? Nas questões climáticas, tem que ser uma preocupação de todos. Eu acho que esse é o caminho. Enquanto muitos se preocupam, né, em nos levar para Marte, a gente tem que se preocupar em ficar na Terra, né, Solon? Aqui é o nosso habitat, né? É meio estranha essa questão, né? Por isso eu acho relevante empresas que realmente se preocupam com a preservação do ambiente. Preservação do ambiente, preservação da nossa casa, da Terra, né? Exato, exato. A gente tá sentindo na pele, né? Literalmente, né? A questão do aquecimento global, a questão das estiagens, das enchentes, né? Todos os episódios que têm acontecido aí, a gente no Brasil, né? Que a gente o mundo olha tanto para o Brasil, né? Pela questão de desmatamento. Então, esse trabalho realmente é muito importante para nós, principalmente no Brasil. Esses compromissos com o meio ambiente, com as determinações dessas COPs ambientais, que a gente chama, né? Cada vez repercutem mais, né? Quando alguém se posiciona contra alguma coisa assim, a gente sabe o que acontece, né? Cria um mal-estar e uma antipatia horrível. Certamente, certamente. E além da questão em si, né, do carbono, a gente tem as áreas de preservação, né, que são muito importantes também. Porque como empresa florestal, também nós temos uma cota de preservação, né, que nos cabe, e isso é tratado com muito cuidado, realmente, na Arauco. É um orgulho também para a gente, as nossas áreas preservadas. Muito bem. Nós vivemos um momento em que todos estão preocupados com a pandemia, com a não cessação do contágio, com a demora da vacinação, enfim. E aí, a Arauco, por exemplo, já há algum tempo passou a usar um processo chamado BioClean, que é o uso de nanopartículas contra micro-organismos e que também protege contra a Covid-19. Isso funciona mesmo, Solon? Como é que funciona isso? Funciona assim. Até um tempo atrás, a tecnologia que se tinha era a tecnologia dos íons de prata, né? Que são bastante eficazes. Só que, como tudo, né, na ciência, evoluiu e hoje se chegou na tecnologia da nanopartícula de cobre, que é ainda mais eficaz, mais potente. E o nanopartícula
vem de nanômetro, né, que é uma medida, né, uma divisão do metro, assim como a gente tem decímetro, centímetro, milímetro, o nanômetro, que ele é 1 bilionésimo de metro, ou seja, realmente é microscópico, né? Então, essas partículas minúsculas, elas permitem que a gente faça uma cobertura quase que total da superfície do painel, né? Então, é como se você imaginar primeiro um painel coberto com bolas de tênis, onde você vai ter muitos vazios. Se essa bola for menor, com uma bolinha de gude, você tem menos vazios, e assim por diante. Vai descendo, se você conseguir imaginar, quando chegar lá no nanômetro, né, numa nanopartícula, esses vazios não são nada. Você praticamente não tem vazios entre essas partículas, e, portanto, uma cobertura maior. Eu comento isso porque existem tecnologias diferentes também. Existe a nanopartícula de cobre, e existe o pó de cobre, vamos dizer, o farelo, vamos dizer assim, como se fosse um farelo de cobre. O nano, por ser nanômetro, né, por ser minúsculo, ele é o que dá a maior cobertura, né, de quase 100%. Então, é uma tecnologia realmente eficaz e, no momento que a gente vive hoje, é um grande diferencial. Por isso, a Arauco optou em ter essa proteção em todos os painéis revestidos, não só no branco, mas em todos os padrões revestidos, conta com a proteção do BioClean. Isso ocorre na superfície ou no substrato, Solon? Como é que isso funciona, na verdade? É na superfície. E desde o início, desde que surgiu a pandemia e vieram os protocolos de segurança, eu sempre comentei isso, que com o brasileiro seria muito importante essa questão da superfície, que, como a gente sempre diz, né, brincando, o brasileiro olha com os dedos, né? A gente tem, da nossa cultura, essa questão de tocar nas coisas. O brasileiro é muito de tocar, de sentir. E hoje isso é proibitivo, né? Você tocar. Então, essa proteção permite que a gente mantenha esse comportamento. E no caso dos painéis, no caso da Arauco, que a gente gosta sempre de oferecer texturas diferenciadas, hoje a gente tem 17 texturas em linha, né? Seria um pecado, né? Você oferecer uma textura que a pessoa não pode tocar, não pode sentir. Então, com a proteção do BioClean, pode tocar no painel com segurança. Se carbono zero, usar proteção de nanopartícula, é diferencial competitivo relevante para o momento de hoje, Solon? Com certeza, né? Com certeza. O primeiro, pelas questões todas climáticas que a gente falou, pela consciência, né, cada vez maior dos cidadãos, né? Afinal, todos dependemos vivemos no mesmo planeta, né? A gente é responsável pelo cuidado com o nosso planeta. E a outra é a questão da saúde, né? Então, em função disso que a gente falou e sem contar que a gente fala, a gente pensa no ambiente residencial, mas tem que pensar em todos os ambientes, né? A questão hospitalar, por exemplo, né? Ambientes de consultório, de clínicas, de laboratórios. Você contar com mais essa proteção também é um diferencial importante, né? Dos painéis. Você falou em ambiente hospitalar, me ocorreu uma questão de ordem prática, a gente pode esclarecer, né? Hoje se usa insistentemente, e é recomendado isso, higienização com álcool gel nas mãos, nos ambientes, enfim. Os nossos painéis, aquilo que se produz, os revestimentos, estão capazes de resistir essa permanente limpeza com álcool em gel, Solon? Isso me ocorreu agora de perguntar para você, que você que é do ramo, né? Sim, não, o revestimento melamínico, ele passa por todos os testes químicos, né? Além dos testes físicos, de abrasão, de resistência à temperatura, etc., passa por todo tipo de testes químicos. E esses produtos de limpeza, eles são todos adequados, né? Detergente neutro, o mesmo álcool, solução de álcool e água, são todos produtos que já comumente eram utilizados e podem continuar da mesma forma. Hoje seguramente com mais frequência, né? A questão do álcool, principalmente, as pessoas já faz parte do dia a dia, né? A limpeza com álcool mais constante, mas os painéis são resistentes a isso, sim. Podemos limpar à vontade, então, sem problema nenhum. Pode limpar à vontade. Quanto mais, melhor, né? Tem que limpar mesmo. É verdade. Vamos tentar contrabalancear um pouco o tom da conversa, Solon. Estou impondo a você uma série de questões um pouco mais
técnicas, mais práticas, pragmáticas, e menos interessante, certamente, com relação a uma pessoa que, pela formação e pelo desempenho da sua própria atividade na Arauco, né, é acostumada a coisas assim mais leves, mais bonitas, mais aconchegantes. Desenvolvimento de produto, né, desenvolvimento de coleções. Recentemente, a Arauco lançou uma nova coleção que tem nomes muito significativos, um padrão com identificação alpaca, outro camelo, outro padrão identificado como jequitibá, outro reale e um quinto com verde jade. Que conceitos norteiam o desenvolvimento de uma linha de produtos, especialmente nortearam o desenvolvimento da linha Habitat para Arauco, Solon? Você afirma normalmente, né, que essa linha é o resgate dos ambientes naturais, garantindo sensações únicas de proteção e vivacidade. Fale um pouco sobre isso, sobre essa dinâmica de desenvolver coleções assim que tem um significado. Bom, essa coleção Habitat, a inspiração realmente vem da natureza, né? O habitat é o ambiente natural, né, dos seres, seja o ser humano, o animal, o vegetal, o mineral, todos têm o seu habitat, né? Tem a sua origem, além do homem, claro. E a inspiração foi realmente desses diferentes habitats. E na questão da natureza, em particular, porque cada vez mais é uma tendência que já vem de algum tempo, essa valorização dos elementos da natureza. Cada vez mais tem se falado na biofilia, né, que é uma ciência que comprova a relação do homem com a natureza, né, no seu bem-estar psicológico, intelectual. Então, você vê que hoje... Agora a gente está num período aí de exceção, né, mas vamos dizer até o ano passado, antes da pandemia, cada vez mais, por exemplo, o mundo corporativo estava se transformando, né? Os ambientes corporativos com um ar mais leve, com plantas, com vegetação, com lagos de peixes, às vezes, esse tipo de coisa, jardins verticais, são todas coisas da natureza que são trazidas para o nosso ambiente do dia a dia, para os ambientes internos, isso com esse motivo, né, de trazer bem-estar, de evitar o estresse, de realmente você propiciar ambientes mais agradáveis, vamos dizer assim. Hoje, com a questão do confinamento, mais ainda isso é necessário e é valorizado. Então, nossa coleção também chegou nesse momento, né, coincidiu com esse momento de valorização das coisas da natureza. A coleção são 5 padrões. Então, cada um desses padrões foi retirado, foi originado de um habitat, né? Então, por exemplo, o jequitibá, né, que é uma árvore valorizada, né, a gigante das florestas, né, conhecida como gigante das florestas. É da nossa floresta brasileira, né? Da nossa floresta, né? O verde jade, apesar da inspiração de ser da pedra jade, mas ele também, a cor verde é uma cor que traz serenidade, né? Uma cor de repouso, também bastante valorizada no momento que a gente está passando. O camelo, né? O couro de camelo, essa questão de trazer também o animal, né? Um elemento do mundo animal, causa essa sensação de conforto, né? Além do próprio diferencial de sofisticação, né? Quando você coloca algum elemento em couro, é sempre bem valorizado. O alpaca se origina da lã de alpaca, né, do animal, e é uma trama de alpaca, que também é uma trama bem valorizada ali nos países da Colômbia, do Peru, onde se encontra a alpaca. É sempre uma lã realmente que tem um valor diferenciado. E o reale, que é uma reprodução do Nero Portoro, né, que é uma pedra encontrada em um local único da Itália, né, retirada de grandes profundidades, e é uma pedra muito valorizada, por isso o nome reale, porque ela comumente é encontrada, né, em palacetes reais, em ambientes nobres, então a gente batizou com esse nome de reale. Ela é uma pedra preta e ela tem os veios dourados, né, realmente é uma pedra bem diferenciada
de outros mármores e granitos. É realmente uma pedra de grande valor. Então, essa é a coleção, e o slogan da coleção é o bem-estar da nossa natureza, que é isso que a gente quer oferecer, não só com essa coleção, mas com toda a nossa cartela, sempre pensando no bem-estar estético, emocional, além da qualidade dos produtos. Quando você fala em trama da alpaca, por exemplo, né, ou na cor do camelo, ou na imponência do Jequitibá, hoje, com o desenvolvimento tecnológico na produção de revestimentos, é possível que isso vá além da sensação. Isso é muito perceptível até no visual. Exato, além a gente costuma falar da sensação visual e tátil, né? Porque a gente também Exato, no consegue... tátil, né? Exatamente. A gente nessa combinação de reprodução, né, de desenho, de cor, e agrega a textura, você tem, né, reproduções realmente muito reais, muito realistas. Isso tudo contribui e permite para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. A pandemia provocou mudanças de comportamento, né, Solon? Em alguns casos, de forma radical. Tem pessoas que estão em home office há mais de 500 dias, né? Então, isso impõe novos desafios da arquitetura e do design de interiores, tendo que se reinventar, ressignificar o ambiente doméstico, mostrando possibilidades de, dentro da própria casa, ter um espaço de trabalho com qualidade. É possível assumir esse desafio com esses novos materiais, com essas novas coisas? Eu acho que são muitas mudanças, né? São vários cenários, vamos dizer. Tem essa questão do compartilhar o ambiente residencial, né? Que você compartilha na família, né? O marido, a esposa, o pai, a mãe trabalhando em casa, cuidando dos filhos que estão estudando em casa também. Então, você tem diferentes atividades, estudando e brincando, se divertindo, né? Fazendo suas práticas todos juntos, né? No mesmo ambiente. Então, isso é um desafio, né? Você tem Fora que ter filho, espaço. cachorro, papagaio. Você tem que ter espaço para tudo isso, né? De uma maneira ordenada. Sem contar que isso que a gente está fazendo virou uma prática também diária, né? O trabalho são reuniões, são videoconferências o tempo todo. Então, eu estou falando aqui, eu não posso ter a minha esposa falando do lado, o meu filhinho gritando no outro. Então, você tem que administrar tudo isso. Ou você administra os horários, ou você administra ambientes, isolamento acústico, esse tipo de coisa. Essa é uma situação. A outra situação é essa mesma questão que eu comentei dos vídeos. A gente hoje passou a ter uma casa-cenário, né? Então, você tem que ter um cenário bonito, um cenário bem apresentado. Então, as pessoas também começaram a investir nisso, né? Pô, vou ter uma estante bonita aqui atrás, vou ter uma parede revestida, vou ter Imagina o que você está falando, né, Solon? Uma casa-cenário. Quem diria? Cenário, uma boa iluminação, né? Esse tipo de coisa passou a ser uma preocupação. Uma cadeira confortável, né? Porque você passa o dia praticamente na frente de uma câmera, né? Porque as reuniões são todas com vídeo, né? A maioria delas com vídeo, então você precisa de conforto também, né? De ergonomia, etc. Esse é um cenário. O outro cenário, a questão dos espaços, né? Como a gente tinha conversado antes, que vinha num caminho de redução, as pessoas cada vez reduzindo mais, morando nos chamados microapartamentos, né? Porque passavam o dia no trabalho, passavam viajando, diminuíram as viagens, o trabalho passou a ser o home office, então as pessoas começaram a necessitar mais espaço. Precisam respirar, precisam ter uma sacada, precisa ter uma planta para se distrair um pouquinho e cuidar das suas plantas, cuidar do seu pet. E, por outro lado, os que optaram também por uma vida ainda mais confortável, saindo dos apartamentos e indo para casas. Você comentava de uma certa de um certo êxodo ao inverso agora, né? Exatamente, né? A gente aqui, principalmente no Brasil, né? A gente falava sempre do êxodo rural, que era tão grande, né? Cada vez maior. Agora está acontecendo um êxodo urbano, né? As pessoas procurando viver na sua casa de campo, no seu sítio, na fazenda, na casa de praia, onde tem mais espaço, onde esse confinamento não seja tão estressante.
A tecnologia permite, né, que você tenha internet em qualquer lugar, então você pode trabalhar de qualquer um desses lugares, né, os acessos fáceis, né, aos aeroportos, que estão em toda parte também. Então, realmente está havendo uma inversão aí nessa questão imobiliária. E para nós, né, cresceu essa necessidade, né, essa valorização dos espaços internos. Então, as pessoas estão investindo realmente ou na construção ou na reforma das suas casas, e, consequentemente, vem aí a arquitetura de interiores e vem o mobiliário, né? É uma cascata que chega até a gente, né? Nesse ponto, a gente foi beneficiado, vamos dizer assim, por esse mercado mais valorizado, cada vez mais valorizado. É um compromisso cada vez maior, né, Solon, na medida em que as empresas podem realmente influir positivamente para que as pessoas se sintam melhores no ambiente em que agora quase que são obrigadas a ter, né, em casa, né? Exatamente. O nosso compromisso é grande e demanda que a gente realmente tenha essa preocupação constante, né, com o consumidor final, né? Que consumidor final, eu costumo dizer, somos todos nós, né? Todos nós somos consumidores finais, né? Todos nós habitamos, né? Todos nós frequentamos os ambientes residenciais, comerciais, hospitalares, hoteleiros, né? Então a gente tem que se preocupar com essa questão completa, né? Essa possibilidade, essa qualidade, esse bem-estar tem que estar em todos os ambientes. Quando você fala em ambiente hospitalar, me vem à mente agora a situação em que todos nós aprendemos a conviver já há algum tempo. Uso de máscara, distanciamento social e uso quase que compulsivo de álcool gel. Né? E o álcool gel também em todas as superfícies possíveis, né? É na compra que vem do mercado, é qualquer coisa que é tocada em casa, e isso certamente atinge também o mobiliário. As superfícies estão preparadas para tanto esfrega de álcool gel, Solon? A gente, geralmente o álcool gel a gente usa mais nas mãos, mas é o álcool 70, né? E o álcool 70, em vários ambientes você vê comum, no nosso escritório tem, na academia, em tudo que é lugar, já está lá o sprayzinho, né? Aquele sprayzinho de álcool 70. Sim, o revestimento melamínico ele é resistente, né? Ele passa por todos os testes químicos, além dos testes físicos, né? De abrasão, de temperatura, etc. Passa pelos testes químicos também de diversos produtos. O álcool já fazia parte, né? Dessa utilização, né? Do processo de limpeza, álcool, detergente neutro, solução álcool e água também. Então, não muda as qualidades que já tinham no produto. Como foi o comportamento com o mercado, Solon? Aí, voltando um pouco para a parte mais árida, né? Com esses constantes lockdowns, problemas de produção, reclamação de fornecimento de matérias-primas ao longo principalmente no primeiro terço dos 500 dias de pandemia, né? Onde as coisas estavam em adaptação. Como foi isso e como está hoje? Está mais equilibrada essa relação com fabricantes e etc.? Com certeza tiveram momentos diferentes, né? Teve um momento de baixa, depois teve um momento de uma demanda explosiva, vamos dizer, e hoje a demanda ainda é alta, mas o mercado está equilibrado, sim. Quem diria que teríamos uma demanda alta em plena pandemia também, né, Solon? Algumas coisas assim meio difíceis de racionalizar ainda, né? Exatamente. Eu acho que houve uma variação, mudou de ambiente, né? Se de repente tinha um crescimento, por exemplo, do mercado hoteleiro, houve uma desaceleração nesse mercado, mas em compensação, o que a gente comentou, né? A questão do residencial, né? Do crescimento do mercado residencial, seja através das reformas, das melhorias ou das construções novas, mas uma valorização do residencial em função desse novo cotidiano. Quando a gente fala em mercado também, logo vem à mente também o nosso hábito anterior à pandemia, que era de o mercado se encontrar em feiras e eventos, né, Solon? Desde março do ano passado, não temos mais nenhuma feira, nenhum evento, né? Aliás, a pandemia foi decretada numa quinta-feira, na sexta-feira foi cancelada uma grande feira que ocorreria em Bento Gonçalves e depois disso nunca mais para ninguém. Como é viver
isolamento criativo, compulsório, né, para o responsável pelo desenvolvimento de linhas de produtos, para troca de sensações, essa coisa assim, Solon? Com certeza a gente sente falta, né? No nosso caso, como desenvolvedores de produtos, a gente tem outras formas, né, de alimentar a criatividade, a informação sobre tendência, etc. Tem as consultorias, tem as feiras digitais, tem a própria informação dos nossos fornecedores, a gente compartilha tudo isso, né, e consegue seguir trabalhando o desenvolvimento de produtos. Eu acho que quem mais está sofrendo realmente são os especificadores, né, os arquitetos e os designers. Com certeza, para eles ficou mais difícil essa questão das feiras, né, que eram os grandes visitantes das feiras, né, eram esses profissionais. Então, hoje, realmente, eles devem estar bem mais carentes de informação, né? A gente, na medida do possível, a gente tenta fazer isso. O ano passado, a gente fez muitas lives. Esse ano, a gente continua ainda com as lives para que os profissionais possam se manter atualizados com o que tem de mais novo, né? Não só das nossas coleções, mas a questão realmente, né, de tendências, de comportamento, do que a gente espera para o futuro, né, e como trabalhar melhor os projetos. Mas é uma grande mudança, né? Realmente é uma grande mudança. Até esses encontros, né? A gente, né, que costumava se encontrar nas feiras, agora a gente passa um ano, às vezes, sem ver um colega, um parceiro, um fornecedor, só por vídeo. É bem diferente. Muito bem. Nós estamos nos encaminhando já para a finalização da nossa conversa. E eu quero lembrar que o projeto Mobile Talks é apoiado pelas empresas Interprint de Curitiba, produtora de revestimentos para painéis de madeira, certamente parceira da Arauco também, a Colchões Castor de Ourinhos, em São Paulo, a Tintas e Vernizes Saerlac de Cajamar, Corte Certo Plano de Corte de São Paulo, capital, e a Tintas Killing de Novo Hamburgo. Antes de finalizarmos, colocar a palavra à disposição do Solon para a sua mensagem final, para alguma consideração, para alguma recomendação que queira fazer, né, em função da sua posição junto à Arauco, né? Enfim, agradecer também a sua participação. Solon, com você. Obrigado, Perotti. Primeiro, agradecer você o convite, foi um prazer a gente poder conversar de novo, né? Parabéns pelo talk, eu acho que é uma ótima ideia. Agradecer a todo o público e comentar que a gente, então, tem essa coleção nova, que é a coleção Habitat, que imagino que todos já tenham visto. E esse ano, para dar uma movimentada, em função também de que é um ano diferente, como você falou que não temos as feiras, a gente está planejando, logo vai ter um novo lançamento, uma nova coleção, e eu tenho certeza que todo o público vai gostar muito dessa novidade. Muito obrigado. Bem, finalizamos aqui, então, mais uma Mobile Talks da série 2021. Esperamos ter contribuído para o esclarecimento, crescimento e desenvolvimento da indústria moveleira nacional, missão que a revista Mobile assumiu há 41 anos, quando da publicação de sua primeira edição. Agradecer de forma muito especial a Solon Cassal, gerente de produtos e tendências da Arauco, pelo esforço, né, Solon, de estar disponível para a conexão que estabelecemos hoje, nesse dia e horário. Muito obrigado a todos, fiquem em paz, cuidem de sua saúde, um grande abraço e até a próxima.